Utilizando um becker e um bloco de alumínio, esse procedimento vai nos ajudar a medir a densidade da água. Primeiro suspende-se por um fio o bloco de alumínio dentro de um becker e em seguida é anotado o peso real do bloco de alumínio, que é medido por uma balança presa à outra extremidade do fio. Logo após, coloca-se água dentro do becker até submergir uma parte do bloco de alumínio e utilizando a escala lateral no becker, é possível medir o nível da água que está sendo despejada dentro do mesmo. Com esse procedimento, o peso do bloco de alumínio altera à medida que colocamos mais água dentro do becker. Realizando novas medições de peso à medida em que colocamos mais água e controlando o nível da água que é despejada dentro do becker, criamos uma tabela com o peso aparente do bloco e a altura de submersão. Usando a tabela gerada durante o experimento, podemos calcular a densidade da água realizando uma média dos valores obtidos. Bom, mas o que é a física sem o cálculo? Vamos explicar brevemente o que é a força de empuxo e como a calculamos. Quando afundamos algum objeto em algum fluido, por exemplo a água, provocamos no fluido um deslocamento de volume que é igual ao volume do objeto. Vamos imaginar este nosso objeto completamente imerso em água e em equilíbrio, ou seja, está imerso, mas não segue mergulhando até o fundo. Temos forças atuando sobre ele, a saber, a força gravitacional e as forças aplicadas pelo fluido. As forças laterais não fazem efeito, pois se cancelam mutuamente, então nos resta as superiores e inferiores. Usando esta fórmula, concluímos facilmente que a pressão no topo do nosso objeto é menor à pressão na base do nosso objeto. Como a força é aplicada em toda a extensão do objeto e não somente num ponto, entendemos que a pressão é aplicada numa área. Considerando o nosso objeto uniforme em distribuição de massa e em dimensões, podemos comparar as forças resultantes usando a fórmula. Como a pressão no topo é menor que a pressão na base, temos uma força resultante que aponta para cima, no sentido contrário à força gravitacional. A esta força chamamos força de empuxo. Agora vamos explicar brevemente o processo experimental. Fazemos a primeira medida com o objeto suspenso sem estar em contato com a água. Assim, o peso aferido é o peso real do objeto. A segunda medida, já com uma parte do corpo de prova imergido, nos dá uma leitura do peso aparente, pois o corpo de prova já sofre atuação na força de empuxo. Sabemos que a força de empuxo é oposta à força-peso, então podemos dizer que o peso aparente é igual ao peso real menos a força de empuxo. Algebricamente, podemos conhecer a força de empuxo e conseguimos calcular a densidade da água com os dados obtidos do experimento. Para a primeira medida da densidade do fluido, temos que 5 mm do nosso corpo de prova está submerso. Calculando o volume deslocado, temos que 9,817 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos de volume submerso. Aplicando na fórmula B, que é a força de empuxo, que é igual a densidade do fluido vezes a aceleração gravitacional vezes o volume deslocado, obtemos a densidade do fluido igual a 934,487 kg por metro cúbico. E assim repetimos o processo para as demais medidas.